Bom, a primeira pergunta que Jesus nos faz, como discípulos, é: que tipo de fé eu tenho? Então, após essa introdução sobre esse contexto histórico-social da teologia de Marcos, olhando ainda para esse episódio do endemoniado de Gadara, a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é: que tipo de fé eu tenho? Porque quando a gente observa o contexto de Marcos 5, olhando interlinear para Mateus 8 e Lucas 8, nós vemos que alguns episódios aconteceram anteriormente. Aqui em Mateus 8, a primeira coisa que acontece é que Jesus ele cura o leproso. Você lembra que o leproso se aproxima de Jesus, o adora de joelhos e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E aí Jesus fala para ele: sim, eu quero. E aí ele imediatamente é curado da lepra. Depois, Jesus entra em Cafarnaum, versículo 5 de Mateus diz, e aí um centurião se aproxima dele e fala: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, está em terrível sofrimento. Aí Jesus fala: beleza, vou lá, irei curá-lo. E aí esse centurião ele diz o seguinte: não, Senhor, eu sou uma pessoa de autoridade, eu sou um pecador, eu não mereço que o Senhor venha até o meu teto. Mas eu, como sendo alguém de autoridade, eu digo ao meu servo: vai, ele vai. Eu digo a ele: venha, faça isso, ele faz. Então, se o Senhor puder, fala apenas uma palavra. Eu sei que o meu servo ele vai ser curado. Olha a fé desse centurião. Aí Jesus fala para ele e fala para aqueles que estavam ao redor dele, no versículo 10. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus ele começa Mateus 8 curando o leproso, que se apresenta diante dele também com fé, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele cura o servo do centurião, que se apresenta diante dele dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, fala apenas uma palavra e o meu servo será curado. E aí o texto continua, Jesus entrando na casa da sogra de Pedro. E quando ele entra, a sogra de Pedro está enferma, está com febre, e ele toca na sogra de Pedro e também cura a sogra de Pedro. E interessante que, na verdade, essa casa da sogra de Pedro servia como um abrigo não apenas para Pedro, mas também para Jesus e também para alguns outros discípulos que sempre estavam ali com ela em Cafarnaum. Bom, o texto continua dizendo, ainda em Mateus 8, que ele vai até os seus discípulos e os seus discípulos pegam um barco para que ele pudesse atravessar o lago e aí sim chegar em Gadara, para que pudesse tocar aquele endemoniado. Só que quando eles estão no mar, há uma violenta tempestade e os discípulos se desesperam. E no meio dessa tempestade eles imaginam que vão morrer. A maioria deles eram pescadores, eles sabiam que o mar assim tão turvo e tão violento, uma tempestade quando se abate sobre o mar e sobre o barco, é muito provável que aconteça uma desgraça. Então eles estão dizendo: Senhor, vamos morrer, nós vamos morrer, não tem jeito. Apesar daquilo que a gente viu o Senhor falar em Mateus 5, 6 e 7, apesar daquilo que nós vimos o Senhor fazer com o leproso, com a sogra de Pedro, apesar do que o Senhor fez ali com aquele centurião, mas a situação aqui está complicada, nós vamos morrer. Jesus estava dormindo, no meio da tempestade, no meio da confusão, no meio do problema, Jesus estava dormindo, só que os discípulos estavam angustiados, estavam abatidos e estavam achando que as ondas que estavam inundando o barco fariam com que eles morressem. Aí eles acordam Jesus e Jesus acorda dizendo: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Vocês não perceberam o que eu fiz e o que eu ensinei em Mateus 5, 6 e 7? Vocês não perceberam o que eu fiz com o leproso, com a sogra de Pedro, com o centurião de Cafarnaum? Vocês ainda não perceberam isso? Por que vocês estão com medo? Ainda não aprenderam a caminhar comigo de fé em fé? Ainda não aprenderam a perceber que as tempestades da vida, elas não irão abater vocês, porque nós temos um propósito a cumprir em Gadara?
E aí Jesus ele levanta, ele repreende os ventos, ele repreende o mar e faz-se completa a bonança. Versículo de número 26, Mateus 8, 26. E aí os homens, os discípulos que estavam no barco, ficam perplexos, dizendo: Senhor, quem é esse? Pedro, quem é esse? Tomé, quem é esse? João, quem é este? André, quem é esse? Filipe, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, acho que a primeira pergunta que Jesus faz para nós, como seus discípulos, é: que tipo de fé eu tenho? Eu tenho apenas a fé daquela multidão que enxerga o leproso e deseja cura? Ou eu tenho a fé de alguém que deseja caminhar com Cristo, entendendo o propósito do seu reino?